Ontem, 2 bombardeiros russos Tu-95 com capacidade nuclear e 2 bombardeiros chineses H-6 realizaram voo conjunto de longa distância no Pacífico ao redor do Japão. Além dos bombardeiros, 4 caças chineses J-16 se juntaram aos exercícios conjuntos, tá? Japão detectou atividade simultânea da Força Aérea Russa no mar do Japão. Creio que a gente tem mesmo imagens, então, das patrulhas acontecendo. Se temos, a gente pode colocar na tela. Você está acompanhando, então. Essas são as imagens divulgadas pelo exército russo. Houve um alerta antecipado A-50 e 2 caças Su-30, então, no espaço aéreo japonês. Vale destacar que, embora o Estreito de Miyako, que é onde boa parte desses exercícios militares entre China e Rússia tenha acontecido, e essas patrulhas aéreas são parte desses exercícios, isso é classificado como águas internacionais, mas a atividade aérea conjunta foi vista como uma ameaça pelo governo japonês, tá? O Shinjiro Koizumi, ministro da Defesa do Japão, disse hoje, quarta-feira, que as operações conjuntas eram, claramente destinadas a uma demonstração de força contra nossa nação, que é uma séria preocupação para nossa segurança nacional. Mas além desses exercícios ao redor do Japão, China e Rússia também enviaram aviões militares para a zona de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul, que em resposta enviou caças para monitorar a região. Caças russos e chineses permaneceram por cerca de 1 hora sem notificar as autoridades da Coreia do Sul. Para desdobrar esse assunto, eu te chamo de volta, então, roda a vinheta de entrevista. Manu, vem para cá, vamos desdobrar o assunto. A gente fala com a Emanuele Coure, nossa editora de China, acompanhando assuntos de Eurásia aqui no Epoch Times Brasil. Manu, incursão no espaço aéreo. Que história é essa, então? A gente viu o Japão e China se manifestando a respeito do assunto. Traz para a gente os detalhes do que se trata essa escalada, que não é de agora, e a gente tem feito a cobertura também da tensão entre o Japão e a China, que não pode ser destacada do que a gente está vendo no momento, não é? Perfeito, Marcos. Bom, então, trazendo mais alguns detalhes, você já trouxe até aqui para a nossa audiência do que aconteceu. Basicamente, esses 2 bombardeiros, então, da Rússia e da China, eles estavam realizando alguns exercícios ali ao redor das águas de Taiwan. Eles não chegaram a realmente invadir o espaço aéreo do país, mas eles estavam realizando esses exercícios em alguns locais muito próximos, realmente, do território japonês. Como você mesmo já comentou, o governo japonês já se manifestou. Além disso, que a gente teve do ministro de Defesa do país, a gente já teve também outros comentários de representantes do governo japonês dizendo que eles encararam sim esse exercício militar dos bombardeiros chineses e russos como uma ameaça ao território japonês. E isso acontece depois de uma série de outros exercícios e, querendo ou não, considerado ali pelo Japão ameaças militares do regime chinês que vem acontecendo nos últimos dias com essa escalada de tensão entre os 2 países. Só para citar um deles, a gente teve nesse final de semana também alguns caças chineses mirando caças japoneses, ou seja, eles colocaram um radar, fixaram o radar deles nesses caças do Japão, ou seja, geralmente isso é um ato que é feito antes deles atirarem, o que foi, claro, considerado pelo governo japonês como um ato muito extremo e que teria então elevado as tensões entre os 2 países. Relembrando brevemente aqui para o nosso público o que está acontecendo ali entre o Japão e a China, Sanai Takaichi, a primeira-ministra do Japão, comentou para o Congresso do país, algumas semanas atrás, que se o regime chinês decidisse, então, invadir a ilha de Taiwan, isso poderia ser considerado como uma ameaça ao todo o território ali do Japão e possivelmente o Japão, então, teria que fazer algum tipo de intervenção militar por conta disso. Logo depois, um dia depois, na verdade, então, um cônsul chinês que fica ali na região de Osaka, no Japão, fez uma declaração dizendo que ele cortaria a cabeça de Sanai Takaichi. Depois disso, a gente teve uma escalada muito rápida de tensão entre os 2 países, com o regime chinês dizendo, então, que eles cortariam a importação de frutos do mar do país, eles cancelaram os voos entre Japão e China, cancelaram várias reuniões ministeriais. E, bom, depois disso, então, a gente teve essas escaladas militares. E em termos de reação do Japão, Manu, a gente tem visto um tom cada vez... bem, não sei se podemos falar assim, porque agora também existe uma fase de tentar administrar a questão, mas fato é que desde que Sanai Takaichi assumiu, ela vem de uma linhagem de líderes que tem um tom de rearmar o Japão. É a descendente política do Shinzo Abe, que reinterpretou a Constituição japonesa para permitir o amplo desenvolvimento das Forças Armadas. A coisa está indo para qual rumo? Dia sim, dia também tem declaração do Ministério das Relações Exteriores da China falando em tem que recuar, tem que isso, tem que aquilo, e os japoneses também têm tido uma postura muito assertiva em termos de, em Taiwan, não sei, pode ser que a gente vá se envolver se a gente entender que isso está nos prejudicando. E ainda,
Aqui tem região que é disputada, mas está conosco e a gente vai fazer alguma coisa a respeito se vocês se aproximarem. Recua, não recua? Como é que é a situação, então, com o Japão nessa história? Perfeito, Marcos. Bom, então eu, na verdade, gostaria de desdobrar a minha resposta em dois tópicos. O primeiro deles é já a reação do Japão nesses últimos tempos e o segundo ponto é por que eu acho que o Japão, principalmente sob a liderança de Sanai Takaichi, não vai recuar nessas ações mais firmes quanto ao regime da China. Bom, para o primeiro tópico, então, é importante de destacar aqui que, na verdade, essa tentativa do Japão de se rearmar e adotar uma postura menos pacifista, de se distanciar desse posicionamento pacifista que eles adotaram desde o final ali da Segunda Guerra Mundial, isso já tem acontecido nos últimos anos, não é algo de agora. No entanto, isso se intensificou muito com a entrada de Sanai Takaichi, que era uma pessoa que já tinha muita proximidade com o governo taiwanês, já tinha falado várias vezes que se Taiwan tivesse algum problema com invasão chinesa, isso também representaria um problema para o Japão. E bom, indo aqui agora para os detalhes de como o Japão então tem feito esse rearmamento, essa remilitarização do país, um dos pontos, principalmente, é tentar flexibilizar a Constituição japonesa. Isso porque tem várias ações que, para que eles pudessem realmente se rearmar e se tornar um país muito forte novamente militarmente, eles precisariam reorganizar a Constituição justamente porque eles tinham vários bloqueios legais para que isso pudesse ser feito. Um exemplo muito claro disso foi que em 2014, Shinzo Abe, que inclusive era uma pessoa muito próxima de Sanai Takaichi, ele já fez essa flexibilização da Constituição e desde lá o governo japonês começou a fazer algumas vendas militares para outros países. Isso porque antes dessa flexibilização de 2014, eles não podiam fazer isso. E vale um ponto aqui bem interessante, é que uma dessas principais vendas militares que o Japão fez depois dessa flexibilização da Constituição aconteceu justamente este ano. Eles fizeram um acordo com a Austrália, onde eles se comprometeram em vender para o país 17 fragatas. Nem todas elas vão ser produzidas diretamente ali no Japão, algumas delas o Japão vai ajudar a Austrália a construir, no entanto, isso é muito importante, foi o principal contrato militar de venda de equipamentos militares que o Japão assinou desde que eles tiveram essa flexibilização. E isso mostra também que, na verdade, o Japão não está somente se rearmando, mas também está se aproximando de outros países da região que têm feito o mesmo. Só para citar mais dois exemplos disso, tem uma questão que tem chamado bastante atenção, que é algo que eles têm chamado de arquipélago de mísseis. Isso porque o Japão tem destacado para várias ilhas ali da região mísseis e também alguns radares, justamente numa tentativa de preparar essa região para um confronto aí direto com o regime chinês. Isso já vem acontecendo desde 2023, no entanto, desde o início desse ano, eles começaram a dar mais ênfase, então, para a militarização dessas ilhas japonesas, com ênfase, então, para a ilha de Yonaguni. Essa ilha de Yonaguni é o espaço ali, é o território japonês que fica mais próximo de Taiwan. E agora, na verdade, eu sei que eu já até me estendi, mas só muito brevemente sobre a questão de por que então eu acredito que Sanai Takaichi não vai voltar atrás. Isso é porque realmente um ataque à ilha de Taiwan seria muito prejudicial e seria muito perigoso para o Japão, por dois motivos principais. O primeiro deles, claro, comercial, porque se o regime chinês decidisse atacar Taiwan, isso teria um impacto no comércio global e principalmente ali nos países da região. O Japão é uma ilha, por isso eles dependem da importação de alimentos, de combustível, entre outras coisas, e a gente teria um congelamento, então, ali do Estreito de Taiwan. O Japão não conseguiria, então, importar os produtos que eles precisam para a manutenção da sua população. Além disso, existe o ponto principal aqui, é que se o regime chinês controlasse a ilha de Taiwan, que fica no que é conhecido como a primeira cadeia de ilhas, então seria muito mais difícil para que os Estados Unidos pudessem ajudar o Japão no caso de algum conflito ali na região. Mano, uma última questão, a gente tem que seguir com a pauta, mas para a gente conseguir encerrar aqui também, tem uma questão entre Rússia e China, onde a gente fala a respeito de esse um desdobramento de um laço maior. Lá atrás, no início da guerra da Ucrânia, havia um acordo, então, em fevereiro de 2022, onde Putin e Xi Jinping falavam a respeito de uma cooperação sem limites, sem áreas proibidas de cooperação. De lá para cá, a prática que já era comum, também envolvendo o Irã de exercícios militares conjuntos, parece ter se intensificado. Qual é a última, então, das relações entre os dois países e, constantemente, tem reiterado, não é, que essa aliança seguiria firme e forte, ainda mais quando tem especulação de que possa haver algum tipo de forma de diplomacia que os afaste.
Quais são as últimas, então, nesse sentido? Marcos, então, a última notícia que a gente teve, na verdade, foi divulgada ontem pelo Kiev Independent. Isso porque eles tiveram acesso a alguns documentos russos que mostram que desde o início da guerra da Ucrânia, principalmente ali desde o início de 2022, a China vem comprando armamento russo, e armamento russo em larga escala. De acordo com os documentos que eles tiveram acesso, eles estariam comprando, então, aeronaves, que vale destacar aqui é algo que, na verdade, o regime chinês já estava com uma dificuldade nos últimos tempos para desenvolver uma tecnologia mais avançada nesse setor. Além disso, eles importaram também alguns veículos de combate e também alguns outros armamentos russos, incluindo, por exemplo, a munição. Agora, interessante o detalhe aqui é que, de acordo com esse relatório, boa parte de todo esse armamento que eles estariam importando muito provavelmente seriam utilizados em algum tipo de conflito com Taiwan, justamente por conta do tipo desses armamentos que foram importados. Por exemplo, esses veículos de combate que foram importados são um tipo de veículo de combate que poderia ser, por exemplo, lançado a partir de um avião, que se encaixa justamente com o tipo de plano que a gente vê de ataque do regime chinês à ilha de Taiwan. Porque, só destacando aqui, nos últimos tempos, e fazendo uma análise ali do território taiwanês, o regime chinês chegou à conclusão que seria muito difícil para eles somente dependerem de um ataque anfíbio, por isso eles precisariam preparar todo um setor de paraquedistas para conseguir realmente enviar vários soldados para a região ali de Taiwan e também armamento, por isso tudo isso se encaixa realmente nessa questão. Além disso, nos últimos tempos a gente viu também vários exercícios militares inéditos entre os dois países. Por exemplo, alguns meses atrás, a gente teve exercícios militares de submarinos entre China e Rússia pela primeira vez.